Muito bom estar aqui novamente. Nessa quarta-feira, estamos no culto de ensino e oração. É véspera de Natal. Estamos em dezembro, final de 2020. Eu queria trazer uma reflexão e fazer uma reflexão juntamente com você e pedir ao Senhor que fale ao seu coração, assim como tem falado ao meu coração. E a reflexão está baseada, alinhada com o texto de Lucas, capítulo 2. E eu convido você para abrir Lucas, capítulo 2. Do 1 ao 20. Capítulo 2, do 1 ao 20, diz assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José, porém, subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aí, continuando. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o que será para todo o povo é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo a multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus das maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém? Fala sobre o nascimento do menino Jesus. Nesse momento, na palavra, Jesus, uma criança recém-nascida, nascida em um lugar inusitado. Não foi um lugar esperado pelos homens, Talvez tenha sido um lugar programado por Deus, mas esperado pelos homens, não. Como nós vimos aqui no versículo 7, não havia lugar para eles na hospedaria. Eles não conseguiram lugar no lugar onde se hospeda pessoas. Mas a mulher grávida, precisando de um apoio, não conseguiu lugar ali. Mas, à frente, nós vemos que existe um lugar marcado na agenda, um sinal, e para os pastores, aos pastores foi revelado que nasceria um menino, um rei, o Salvador, que é Cristo. Então, tudo que eles estavam esperando, aquilo que eles estavam esperando, o Salvador, o Cristo, nasceu. E eles avisaram
não foram as autoridades, não foram as famílias poderosas. Os pastores foram avisados. E os anjos avisaram. E o sinal era que o menino estaria numa manjedoura. E eles correram para lá e acharam o menino. Nós estamos perto, né? No período, aliás, no final do ano, que é um período do Natal. Sabemos também que o dia 25 foi estabelecido como uma data simbólica, pode não ser a data do nascimento de Jesus. O fato é que muitas igrejas, muitos segmentos cristãos comemoram essa data, estabeleceram essa data como um dia que representa o nascimento de Jesus. E muitas igrejas também celebram uma coisa chamada Advento, que é o período que antecede o Natal. E, teoricamente, estamos nesse período, o Advento. E aí, nesse momento, essas congregações, essas igrejas, elas meditam sobre a questão da vinda de Jesus à Terra, ou seja, o nascimento de Jesus, como ele chegou, que é a primeira vinda, e meditam também sobre a segunda vinda. É quando o noivo voltará para buscar a sua igreja. Porque o Senhor é o Deus que era, que é e que há de vir. Então, ele virá. E essa é uma verdade. E nós precisamos, nesse momento, meditar sobre isso. Nós precisamos, constantemente, trazer à memória essa realidade. E na Santa Ceia a gente tem meditado sobre isso, sim. E esse é um período onde nós podemos meditar, é um período interessante, é um período importante, e que tudo que tem acontecido antes do nascimento e em volta desse nascimento, ele são fatos importantes, são acontecimentos importantes, e esse texto de Lucas 2 tem muita coisa preciosa para mim e para você. Mas eu queria destacar poucas coisas, nós temos pouco tempo, mas eu creio que o Senhor pode tocar profundamente. Uma das coisas que eu queria ressaltar aqui com você é uma verdade. O Senhor é soberano. O Senhor sabe todas as coisas, Ele está acima de todas as coisas. E eu queria, você não precisa abrir o livro de Apocalipse, mas você pode ouvir. Apocalipse 3:7, eu queria trazer a memória que traz esperança. Eu queria trazer verdades essa noite para você. E essa verdade está em Apocalipse 3:7. Ela diz assim: o anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Esse é o nosso Deus. É um Deus soberano. Essa verdade, esse versículo 7 do capítulo 3 de Apocalipse traz uma verdade sobre a soberania de Deus. Ele está sobre todas as coisas. A revelação de que o rei nasceria, vamos trocar de microfone, né? Eu acho que deve estar. Som. Pronto. Tudo bem aí? Acho que talvez só aumentar um pouquinho o volume ou o ganho, não sei. Vamos lá. A soberania de Deus. Jesus nasceu num momento onde talvez ele nem fosse aceito pelos reis da época, por alguns da época, porque, na realidade, o rei da época, o poderoso da época, não queria que ele nascesse, não queria que houvesse outro rei, se sentiu ameaçado, mas o nosso Deus é soberano e todas as coisas acontecem no tempo dele, da forma que ele quer e que ele planeja.
Então, Jesus ele nasceu ali. A família de Jesus, né? José, Maria, não estavam em Belém, e eles tiveram que ir para Belém. Isso foi programado desde os céus, e os governadores, os líderes, os reis, nesse momento, são peças nas mãos de Deus. E eles pensam que governam, eles pensam que estão acima de todas as coisas, mas o nosso Deus é soberano, e a gente precisa entender isso. O nosso Deus é soberano. E nesse momento, nesse ano, nós vimos também que a humanidade viu que a humanidade ela mesma, né, é frágil. O mundo é frágil. E uma pequena doença aí que está circulando em 2020 trouxe essa realidade para o mundo. Ainda está circulando e às vezes o mundo esquece, às vezes lembra, mas fatos fortes, mortes de pessoas queridas, pessoas conhecidas e pessoas de perto, nos lembram que ainda somos frágeis e que precisamos nos render à criação do Senhor, a quem Ele é, e aos planos dEle, e à soberania dEle. Nós não somos ninguém. Os governos, as nações, nós estamos aqui, vivendo nesse planeta, a humanidade ainda não descobriu de onde veio, só a palavra revela esse tipo de coisa, a ciência não revela esse tipo de coisa, então a ciência não é capaz de dizer de onde nós viemos, qual o nosso propósito, para onde nós vamos, a ciência ainda não é capaz de dizer isso. A palavra do Senhor, sim, ela é a palavra revelada, a verdade do Senhor, sim, ela nos diz quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. E essa é a nossa reflexão. Jesus veio, o rei, o menino rei veio, e ele virá novamente, agora como noivo, para buscar a sua noiva. O fato é que quando ele veio, poucos perceberam a primeira vinda. E a segunda vinda, provavelmente vai ser da mesma maneira. Poucos vão perceber que ele está perto de vir. Poucos vão perceber que ele virá. Poucos vão perceber que ele veio. E pode ser que ainda nesse momento da segunda vinda não haja lugar na hospedaria. Não haja lugar para ele nos corações. Não haja lugar para ele na sociedade. Não haja lugar para ele no sistema criado pelos homens. Você entende isso? A grande questão aqui é: você consegue perceber a presença de Deus? Porque os donos dessa hospedaria, há quem diga que pode ser uma hospedaria sim, há quem diga que pode ser uma casa, tipo uma pousada, há quem diga que pode ser uma casa de família, e o termo hospedaria aqui pode fazer referência também a um quarto de hóspedes, mas o fato é que as pessoas que estão recebendo ou que não foram capazes de receber o menino, elas não perceberam que estavam recebendo o rei. Não perceberam que estavam recebendo o menino, que é dito aqui em Isaías 9, 6, 7, que eu vou ler para vocês. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Príncipe da Paz. Esse era o menino que estava nascendo, que as pessoas não percebiam. Naquele momento não havia lugar para ele. As pessoas não percebiam que aquele momento era um momento especial. Não percebiam que estava acontecendo alguma coisa especial na primeira vinda e na segunda vinda. Será que nós estamos percebendo os sinais da segunda vinda? Será que nós estamos percebendo que ele está perto de voltar? Será que nós estamos percebendo que ele também pode estar aqui onde nós estamos? Será que nós percebemos a presença dele na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, na nossa igreja?
nós percebemos a manifestação dele, a ação dele nas nossas vidas, na nossa família, a proteção de Deus, a provisão de Deus. Você tem percebido isso na sua casa, na sua vida? Nós estamos em um cenário onde as pessoas não percebiam quem era esse menino, porque era um menino. Quando eles olhavam, era um menino. E outros percebiam porque eram revelados. E a segunda parte do capítulo 2 fala sobre pessoas que foram reveladas, anjos desceram para pastores e revelaram. Outros não receberam essa revelação, ou até não buscaram essa revelação. O fato é que nós precisamos abrir os nossos olhos, porque nós precisamos perceber a presença de Deus nas nossas vidas, perceber a presença de Deus nas nossas casas, perceber também quando pessoas mandadas por Deus chegam até nós, para que nós possamos ajudá-las, para que nós possamos servi-las, porque tudo isso faz parte do reino. Amém? E aí a gente chega no versículo 7, que fala que não havia lugar para eles na hospedaria. E a gente tem vivido uma vida cheia de ocupações, pessoas têm colocado, preenchido a sua vida com muitas ocupações, e vidas estão completamente ocupadas para receber Deus nas suas vidas, para receber Cristo nas suas vidas, para receber o menino nas suas vidas. Pessoas estão muito ocupadas com as coisas da vida, com as coisas da terra, vida também muito repleta de informações. Nós estamos vivendo na era da informação, e as pessoas estão recebendo muitas informações, informações daqui, informações dali, e a informação verdadeira, a verdade, quando a verdade chega, parece que não existe um espaço para ela. Por quê? Porque já existe um coração ocupado, uma mente ocupada, com tantas informações. Será que nós temos aberto o nosso coração? Agora, veja o seu coração como essa hospedaria. Será que você tem aberto, tem percebido o menino na sua porta? Tem percebido que Jesus bate à sua porta? A palavra em Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Então haverá uma comunhão. Ele entrará na sua casa, ele entrará na sua vida. Naquela hospedaria Jesus não entrou. Em corações hoje Jesus não entra. Em nações hoje Jesus não entra. Em famílias hoje Jesus não entra. Porque não há espaço para Jesus nesse local. Por que não há espaço? Existem vários motivos. Mas o fato é, não há espaço. A Bíblia não revela exatamente os motivos, né? As causas raiz de tudo isso, mas você pode perceber motivos de por que Jesus não está sendo recebido hoje nos corações, por que Jesus não está sendo recebido hoje nas nações, por que Jesus não está sendo recebido hoje nos lares, por que Jesus não está sendo recebido hoje, algumas vezes, em famílias da igreja, em pessoas que estão na igreja, que são crentes nele, mas em algumas vezes, de algumas maneiras, ele fecha a porta para Jesus e diz: não, estou ocupado, não tenho tempo para isso. E você não tem mais tempo para Jesus. É uma era que não tem, é um mundo ocupado, a era de um mundo ocupado que não tem mais tempo para Jesus, que não tem lugar para o menino. Esse menino, escrito em Isaías, o menino que nos nasceu, o filho que nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. E aí alguns reclamam e oram, se lamentam e dizem: não tenho paz na minha casa, não tenho paz na minha vida. Mas se você não recebeu o Príncipe da Paz, você não abriu a porta para o Príncipe da Paz, você estava ocupado demais para o Príncipe da Paz. Será que nós não estamos ocupados demais para Ele?
A gente sabe que todo Natal, todo final de ano, tudo acontece, todas as informações que chegam na mídia e tudo, tem relação com o comércio, tem relação com o Papai Noel, tem relação com tudo, menos com o menino que nasceu, menos com Jesus. E aí, recebi uma informação de um certo filme, esqueci o nome do filme, a Estrela de Belém. É um filme que fala sobre o nascimento de Jesus, né? Inclusive, parece que, se eu não me engano, ainda está na Netflix. Filme de criança e tudo, e em um colégio na Europa, ele foi proibido. Foi proibido porque o colégio colocou o filme e entendeu que falava demais sobre Jesus. Que coisa, né? Nós estamos aqui num momento onde não existe lugar para Jesus mesmo. E os filmes não podem falar, os filmes de Jesus não podem falar sobre Jesus. O fato é que, será que nós não estamos dando lugar para muitas coisas? Até o próprio espírito do Natal tem pouco de Jesus nele. Até porque esse amor, essa paz, essa solidariedade, ela dura pouco tempo. É um espírito temporário. E o Espírito de Deus na nossa vida é um Espírito de Deus que é um Espírito que vai até o fim com você. Ele te dá ele te faz permanecer. Ele te faz ser uma pessoa boa hoje, amanhã, depois de amanhã e sempre. Ele não quer que isso se acabe. Isso é só um começo. Quando você se converte, começa a andar com Deus, tudo é só um começo e a coisa só vai melhorando na sua vida quando você abre o seu coração para Jesus. Amém? Corações ocupados. Quando você lê a parábola do bom samaritano e vê um homem precisando de ajuda, e Jesus responde isso quando alguém perguntou, quem é o meu próximo? E Jesus responde com a parábola do bom samaritano. E aquele homem estava precisando de ajuda e passa um fariseu ocupado. E aquele homem estava ocupado demais para ajudar o outro. E assim vai passando. Que nós coloquemos na nossa cabeça e que nós possamos refletir sobre isso, porque será que eu não estou passando como esse homem aí e não percebendo pessoas que Jesus coloca ao meu lado para ajudar, que eu preciso ajudar? Alguém que Jesus diz, olha, esse é o teu próximo, é esse que você vai ajudar, é esse que se refere à minha segunda lei, mais importante lei, que diz, ame ao teu próximo como a ti mesmo. É esse aí, é a hora, está na hora de você abrir a porta para ele. E aí você está ocupado demais para ajudar o seu próximo. Então, pessoas ocupadas para receber o Senhor no seu coração, ocupadas para receber o menino Jesus. Interessante, Jesus, ele poderia ter se apresentado e chegado ao mundo de várias formas, mas ele decidiu chegar dessa forma. O Senhor, ele pode falar conosco de várias formas. Ele pode falar de uma forma muito poderosa, trovões, mas ele pode escolher falar com você através de uma brisa suave. Ele pode escolher falar com você através da palavra dele. Ele pode escolher falar com você por meio de um irmão seu, um irmão que o Senhor te coloca do seu lado, o irmão em Cristo. É o menino Jesus, é a forma humilde que o Senhor se apresenta para ti. Você precisa ter essa revelação, entender, Senhor Deus, me dá a revelação de quando é o Senhor que está na minha frente, de quando é alguém que o Senhor está colocando para ajudar. Senhor Deus, me dá esse espírito de discernimento. Senhor Deus, eu preciso entender as coisas espirituais, eu preciso entender quem Tu és, eu preciso entender quando Tu estás aqui. E as pessoas não percebem mais quando o Senhor está presente, não percebem mais a quem devem ajudar, a quem
E quem são os falsos profetas? Quem são os mentirosos? A gente não percebe, mas às vezes não é fácil mesmo de perceber. Por isso que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos da presença de Deus. Por isso que nós não podemos estar ocupados demais para deixar de orar. Por isso que nós precisamos buscar a palavra. Por isso que nós precisamos estar aqui, em culto, mesmo em um isolamento social. Nós precisamos buscar estar juntos em um só coração, porque existe algo que não é comum. As pessoas poderiam achar ali, é mais uma criança nascendo em um lugar tão comum, que nem a hospedaria, é um lugar. Jesus nasceu, estava lá na manjedoura, super comum, mas não era um menino comum, era o menino que nos nasceu, era o maravilhoso conselheiro, era o Deus poderoso, era o Pai eterno, era o príncipe da paz. E será que esse príncipe da paz não está batendo na sua porta? Será que esse príncipe da paz não está aí, pertinho, querendo entrar na sua casa? Querendo entrar na sua vida, querendo entrar no seu cotidiano, e Jesus não consegue mais entrar no seu cotidiano. E agora olhe para trás, agora no final de 2020, quanto tempo você deu para o Senhor, quanto tempo você dedicou ao Senhor, quanto tempo e o quanto você trabalhou para Ele, o quanto as suas mãos foram as mãos de Jesus, os seus pés foram os pés de Jesus, os seus olhos foram os olhos de Jesus, o quanto você, no corpo de Cristo, na igreja universal e na igreja local, você estava atuando, exercendo a sua fé como fruto, aliás, as suas obras como fruto da sua fé, a fé em Cristo, a fé nesse menino que nasceu na sua vida, o Rei poderoso, o Príncipe da paz, o maravilhoso conselheiro, o quanto o maravilhoso conselheiro aconselhou a sua vida, o quanto o maravilhoso conselheiro aconselhou por meio da sua palavra, o quanto você em oração deu ouvidos a esse maravilhoso conselheiro, ou você ficou dando ouvidos às coisas do mundo, às informações do mundo, das redes sociais, seguindo isso, seguindo aquilo, ouvindo isso, ouvindo aquilo, os jornais, mas abria pouco a Bíblia, orava pouco. O maravilhoso conselheiro não entrou na sua vida se você não deu lugar. Ele é educado. O Deus poderoso só vai atuar poderosamente na tua vida se você der lugar. O Pai eterno, Ele só será Pai da sua vida e permanente se você der lugar. E o Príncipe da paz, Ele só te proporcionará paz se você der lugar. E aqueles homens, nós lemos aqui no capítulo 2, os pastores, eles foram revelados de uma forma fantástica. Os anjos foram lá e foram revelar o Jesus para eles, o nascimento do menino para eles. E eles correram para buscar Jesus. Alguns de nós recebemos esse tipo de revelação forte, revelação que vem do Espírito Santo, uma revelação sobrenatural. Quantos aqui já não receberam revelações sobrenaturais sobre quem Deus é, sobre o que Deus quer fazer na sua vida? E será que se você correu para Ele, será que você abriu espaço para Ele, você abriu seu coração para Ele? Hoje o seu coração está exclusivamente dele, está dedicado a Ele? Nós vivemos uma vida cheia de ocupações, cheia de informações. Vivemos uma vida ocupada, vivemos em um mundo ocupado. Um mundo sem lugar para o menino. E não é isso que o Senhor quer para a minha vida, nem para a sua vida. E outra coisa, existem corações ocupados, mas existem também corações endurecidos. E aí quando você olha para a parábola do semeador, você vê uma semente que não conseguiu nem entrar em um solo, porque esse solo está tão endurecido, pessoas que vivem no seu cotidiano, de uma forma tão longe do Senhor, que o seu coração vai endurecendo, e para a palavra entrar, meus irmãos, está difícil. Para Jesus entrar, meus irmãos, está difícil. E aí o seu coração vira como aquela hospedaria, que não tem lugar para Jesus, porque o seu coração está endurecido.
E aí você pode reclamar do pastor, pode reclamar da igreja, você pode culpar a pandemia, você pode culpar o isolamento social, mas o Senhor Jesus, ele entra na sua casa, está à sua porta, está batendo na sua porta, sim, ele está lá. Só que a gente precisa desse olhar espiritual, entender como ele vem. Ele chegou naquela hospedaria na barriga de uma mãezinha grávida. E as pessoas não perceberam que ali tinha um menino. Ali havia o menino, com um M maiúsculo. O maravilhoso conselheiro, o Deus poderoso, o Pai eterno, o príncipe da paz. Que nós possamos perceber que Jesus está na nossa porta. E nós precisamos encontrar. É natural. Uma vez você percebendo isso, você vai abrir a porta. O ruim é quando você percebe e não abre a porta. Isso é antinatural. O fato é que Jesus, ele não é para quem pode, é para quem quer. E você pode dizer, eu não sou digno, a minha casa está suja, o meu coração é indigno. Mas entenda, lá estava ele, na barriga de Maria, tentando entrar na hospedaria e não teve lugar lá. E ele nasceu aonde? No lugar humilde. Estava lá na manjedoura. Jesus é para quem recebe, é para quem quer, não é para quem pode. Ele não nasceu em um reino, em um castelo, no melhor berço, no berço de ouro, não. Ele nasceu na manjedoura. Nos corações humildes que os aceitam. Nós precisamos desse tipo de coração. Um coração aberto, um coração que está aberto para Ele. Que está primeiramente atento quem Ele é. Em segundo lugar, aberto para o agir de Deus na nossa vida. São corações abertos. É isso que Ele precisa. Amém? Eu queria só dizer mais duas coisas para você. Quando você abre o seu coração para Deus e deixa Ele entrar, ocorre uma revolução na tua vida. Onde Ele passa, tudo se transforma. E quando você percebe a sua presença, não tem como você ficar do mesmo jeito. Quando Jesus passava naqueles lugares, as pessoas tocavam Jesus, eram curadas. A sombra de Jesus curava. Pessoas eram curadas à distância, remotamente, pela fé. Quando Jesus passa, quando Jesus é percebido, tudo se transforma. O seu coração precisa se abrir para Ele. E quando Ele se abrir para o menino, é o Jesus revelado na palavra, é o Jesus revelado na oração. Coisas humildes, coisas relativamente pequenas. Você vai querer assistir um filme, assistir um vídeo, presenciar outras coisas no seu dia a dia, mas Jesus, ele se revela dessa forma, é pela palavra, é pela oração, é por pessoas que se levantam em nome dele, para nos ajudar, para ajudar você, ou você pode ser levantado em nome dele para ajudar alguém, e esse alguém precisa estar aberto a essa ajuda. O fato é que quando você se abre, quando você recebe, tudo se transforma. E poucos foram revelados. Entenda isso, poucos foram revelados. Então peça a Deus essa revelação. Peça a Deus esse discernimento. Será, Senhor Deus, que eu estou com meus olhos abertos? Será, Senhor Deus, que se os meus ouvidos estão atentos, estão abertos, ou eles estão com muita cera? Senhor Deus, tira, Senhor Deus, essas camadas, tira as escamas dos meus olhos. Eu preciso entender, eu quero ser como esses pastores, eu quero ser como os reis magos, que foram revelados por Ti. Senhor Deus, eu não quero ser como essa hospedaria que não Te percebeu e nem teve lugar para Ti, Senhor Deus. Eu quero ser como esses homens que foram revelados e correram para Ti. Senhor Deus, eu preciso disso. Eu preciso entender que o lugar onde o Senhor está não é um lugar comum. E quando o Senhor entra no meu coração, a minha vida não se torna mais uma vida comum, é uma vida extraordinária. Coisas extraordinárias acontecerão, sim. Milagres acontecerão, sim. Um crescimento acontecerá, sim. O Senhor operará milagres
e fará mudanças na sua vida, sim. Fará mudanças na sua família, sim. Mas se você abrir a porta, se você deixar ele entrar, se você deixar ele se hospedar na sua casa, se você deixar ele estar na sua casa. Amém? Agora, para finalizar de verdade, Jesus veio à terra, foi a primeira vinda, e existe a segunda vinda. Jesus virá novamente, e quem sabe ele já não está vindo. E aí, 2020, tivemos um grande sinal. Eu creio que foi um sinal. Nós precisamos pedir discernimento ao Senhor. Senhor Deus, será que o noivo está vindo? É momento de oração, é momento de busca, é momento de estarmos aos pés do Senhor. Não vacile, não fique longe, fique perto. Deixe Jesus entrar na sua casa, deixe Jesus entrar na sua vida, fique em comunhão com Deus. Só Deus sabe como será 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Nós precisamos cada vez mais estar mais perto dele, porque nós precisamos dessa revelação, nós precisamos dessa direção, nós precisamos da sua atuação em nossas vidas, da cura dele, do crescimento que a palavra dele nos proporciona. E, além disso, precisamos estar atentos aos sinais, e nós só veremos os sinais se nós formos revelados por ele, se nós tivermos uma visão, uma audição, uma percepção espiritual aguçada. E essa é a minha oração essa noite, que o Senhor possa nos dar, primeiramente, um coração atento, uma visão aguçada, um discernimento de espírito para esse tempo, que nós não sejamos como essa hospedaria que não recebeu Jesus, mas que sejamos alguém que tenhamos corações abertos para Ele, corações dispostos a servi-lo exclusivamente e de uma forma eficiente e grandemente servindo ao Senhor, sabe, com todas as forças, sem poupar nada, que nós possamos estar entregando o nosso coração de todo o coração integral para Ele, e também as nossas vidas, o nosso agir, o nosso falar. Nós precisamos estar mais perto dEle, precisamos estar buscando verdadeiramente a Ele. É um tempo de busca, é um tempo de estarmos antenados com Ele, é um tempo de estarmos buscando discernimento espiritual, estarmos perto do Senhor e não longe do Senhor, estarmos abrindo o nosso coração para Ele, porque muitas coisas estão acontecendo agora, assim como aconteceram na primeira vinda. Nós estamos agora no tempo da segunda vinda, e o Senhor pode voltar a qualquer momento. Essa agenda só está revelada e será revelada por Deus. No entanto, os sinais serão revelados aos dele, e nós precisamos estar atentos a isso, e estar preparados para a sua vinda, a vinda do noivo. Nós somos a igreja do Senhor. Então, que nós não sejamos abalados pelo isolamento, não sejamos abalados por temores ou por más notícias, que nós possamos estar cada vez mais fortalecidos pela fé e pela presença do nosso Deus em nossas vidas, em nossas casas, em nossa comunidade, em nossa nação. Amém?